Então, vamos lá. Nós começamos na aula passada a falar sobre processo seletivo, né? Falar sobre os tipos de entrevista, e a professora falou um pouco sobre o que é entrevista comportamental. A gente falou um pouquinho sobre quais técnicas podem ser utilizadas. Então, vocês viram que pode ser que na hora de você fazer uma entrevista comportamental, o pessoal pergunte muito sobre a sua vivência. Então, se você já teve experiência em tal área ou em tal cargo, eles vão perguntar para você uma situação, uma tarefa que você teve que realizar, o que você fez, que resultado que deu. Então, eles vão fazer muita pergunta focado no que você já praticou. Ah, professora, mas eu não tenho experiência profissional, por exemplo, né? Então, o que poderia ser, por exemplo, essa técnica? Às vezes eles vão perguntar para você vivências e práticas suas em relação a algum curso, algum conhecimento. Então, ele pode virar e falar assim, conta para mim uma situação onde no curso que você realizou, você teve que lidar com a questão da criatividade, você teve que se comunicar, fazer uma apresentação, e aí você vai contar a sua experiência. Olha, teve uma vez que a professora Luana quase me matou no coração, pediu para eu fazer uma apresentação e blá, 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 né? Então a gente vai contar tudo, o que você fez, que resultado que deu, qual foi o feedback que você teve, né? Então, olha só, é para qualquer situação, não necessariamente uma experiência, tá, gente? Então, a gente falou disso na aula passada, só para dar uma recapitulada, porque todo mundo teve um feriadão aí, né, gente? E no feriadão a gente acaba esquecendo tudo. Todo mundo tem um pouquinho de amnésia, né? Estou errada? Ou vocês vieram assim, nossa, a professora falou sobre entrevista comportamental, tá tudo aqui, né? Não, normalmente a gente dá uma esquecidinha. Então a professora está fazendo essa introdução aqui para resgatar lá da gavetinha da memória de vocês onde foi que a gente parou, tá? E a gente falou também sobre a entrevista técnica. Alguém lembra aqui? Quem pode me dizer qual é a diferença? Inclusive, foi a pergunta da nossa atividade. Qual é a diferença da entrevista comportamental para a entrevista técnica? Maria Fernanda, Rosária, Fabíola, Gabriel, Lara. Quem pode me dizer qual é a diferença? Silêncio no ar. O comportamental é aquela que você falou que quando ele chega, ele já começa a visualizar como a pessoa é e tal, essas coisas? Está relacionado, mas qual que é a diferença? Por exemplo, o que é a entrevista técnica? Esse daí que tá aí, que ele vê se, tipo assim, se ele tem o conhecimento ali necessário pra vaga, que tá aqui, não é? Mas que tipo de conhecimento? Eita, professora. Vamos para ficar claro para vocês, gente. A entrevista comportamental vai ver o seu perfil, seu comportamento, sua personalidade, tá? A entrevista técnica vai ver o que você sabe para fazer essa função. Então, por exemplo, eu preciso contratar um motorista. Como que eu sei se ele é calmo, se ele é um cara que fala bem, que vai se comunicar bem com o cliente? Entrevista comportamental. Agora, como é que eu tenho certeza se ele sabe dirigir? Você tem que ir com ele e ele dirigindo que você lembra. Aí é a entrevista técnica, entendeu? Uhum. Então, a entrevista técnica, eu vou testar se realmente você sabe que conhecimento você tem para aquela função. Certo? Vamos dar outro exemplo aqui. Imagine que uma escola precisa contratar um professor de matemática, tá? E aí ele vai passar por duas entrevistas, a entrevista comportamental e a entrevista técnica. O que vai avaliar na entrevista comportamental para o cargo dele? Se ele é bem comunicativo, se ele tem paciência, essas coisas. Isso!
se ele fala bem, se ele é comunicativo, né? Se ele consegue explicar de uma maneira didática, faça ser entendido pelo perfil daquele aluno. Aí a gente tem uma entrevista mais voltada para o comportamento, os requisitos da personalidade dele, que tem a ver com os requisitos da vaga, as características da personalidade que tem a ver com os requisitos da vaga. Agora, o que seria a entrevista técnica para um professor de matemática? Assistir a aula dele, ou então passar, sei lá, um teste, uma prova, alguma coisa para ele fazer, sei lá. Eu preciso saber se ele sabe matemática, não é? Já pensou um professor que fala bem, mas não sabe matemática? Do que adianta? Entendeu? Como é que eu sei que a pessoa sabe realmente aquela matéria para poder ensinar? Eu preciso fazer uma entrevista técnica. E a entrevista técnica pode ser falada, eu posso fazer perguntas, como pode ser um teste. Muito bem, Fabíola. Eu vou passar uma prova para ele, entendeu? Por exemplo, vou contratar um professor de inglês. Como é que eu sei se ele sabe inglês? Ele pode fazer uma prova escrita, eu posso fazer uma entrevista com ele em inglês para saber como ele fala, como ele faz a pronúncia, como ele entende, para eu ter certeza que realmente ele manja do idioma inglês, porque senão eu tô lascado, né? Vou contratar um professor que não sabe inglês. Já pensou? Então, a entrevista técnica é o momento onde você vai realmente saber se aquele candidato entende da função que ele vai exercer caso seja contratado. Entendeu? Uhum. Essa é a diferença. A comportamental foca nas questões de personalidade que são mais adequadas para a vaga. E a técnica foca na tarefa, o quanto ele sabe para fazer aquela tarefa. Tá? Isso aqui foi onde a gente parou. E aí, gente, eu fiquei de falar um pouquinho com vocês, e aí a gente parte desse slide para frente. Estou até já printando a partir dele aqui. Tá? A gente tem a questão da avaliação psicológica. Né? Então, a avaliação psicológica também é uma etapa. Não é toda empresa que faz avaliação psicológica, mas conforme essa empresa ela vai ficando mais estruturada, provavelmente, conforme aumenta o número de funcionários, é preciso ter essa etapa aqui. Para quê? Para a gente contratar pessoas dentro daquela sanidade básica, né? E não ter nenhum problema. Imagina que você contrata uma pessoa que está muito doente psicologicamente, que a qualquer momento vai surtar, e aí ela trabalha numa ferramenta que é perigosa, que pode causar um dano para alguém. Então, precisa de um filtro, precisa de uma etapa para poder dar uma selecionada, ok? Então, é a gente avaliar se a pessoa tem, por exemplo, um raciocínio lógico para a vaga. Tem vaga que vai exigir uma lógica. Na verdade, lógica faz parte de qualquer coisa que a gente exerça, mas tem vagas que exigem mais. Por exemplo, tem vaga que vai exigir muita atenção. Vamos dar um exemplo aqui? Imagine que eu preciso contratar um mecânico de avião. Seria interessante eu fazer um teste de atenção? Sim. Por quê? Porque senão ele vai lá arrumar o avião, vai dar um troço no avião lá no ar. Pronto. Exatamente. Ele esquece um parafuso, ele esquece de fazer uma checagem e se der algum problema, já era. Entendeu? Já era assim, né? Não sei, né? Mas eu não quero arriscar. Eu gostaria que os mecânicos de aviões realmente tenham passado pelo crivo do teste da atenção. Porque um check-in errado pode custar muitas vidas, né? Dependendo do acidente. Então, olha só como a atenção é muito importante. Imagine um motorista de ônibus que a atenção dele no teste dá muito baixa. Você acha mesmo que essa pessoa pode dirigir e ainda levar os Não. outros? Exatamente, tá vendo? Então, tem cargos que vão exigir mais do que outros.
tá? Olha aqui o outro tipo de teste que avalia perfil de produtividade. O que é perfil de produtividade? É uma pessoa que produz bastante, é uma pessoa ativa, que faz bastante, é uma pessoa que ela faz, só que ela faz mais devagar e bem feito. Vai depender muito do cargo, certo? Por exemplo, imagina uma pessoa que trabalha em linha de produção. E aí ela é toda detalhada, ela gosta com um coraçãozinho na embalagem, ela gosta de dobrar delicadamente, e aí tá vindo aquele monte lá, e ela tá lá fazendo, né, encebando em cima daquele produto. O que vai acontecer? Não vai dar produtividade, vai ficar parado, vai ter que contratar uma outra pessoa para ajudar, vai ser um sério problema para a empresa. Então, essa pessoa precisa produzir muito, ela precisa ser mais ativa, né? Já tem gente que não pode ser muito produtivo, precisa ser mais detalhista. E esses testes vão ajudar nesse sentido, tá? Então, tendências de comportamento, se a pessoa é uma pessoa agressiva, se ela tem altos índices de agressividade, essa agressividade pode ser externa, ou seja, agressão que se dirige aos outros ou a coisas, ou uma agressão para ela, uma agressão interna, aquela pessoa que, né, que se machuca às vezes. Então, tem vários testes, gente, que vão dizer muitas coisas aqui, tá? Ah, professora, como é que eu faço para me dar bem com o teste? Né? Gente, primeira coisa, nada de ficar procurando internet, essas coisas aradas, tem muita informação errada, tá? Pode ser um sério problema para você. Você precisa entender que quem você é, não adianta ficar escondendo, tá bom? Então, não existe você querer ficar burlando os testes. Ai, nossa, dá uma dica do que eu escrevo, que risquinho que eu faço. Isso não existe, gente. Porque quem você é vai refletir. Essas dicas que a professora colocou aqui são para você ficar mais preparado. Por exemplo, dormir bem na noite anterior. No outro dia você vai fazer uma avaliação. Como é que você tem que estar? Você está com a questão de sono um dia, né? Então, professora, mas eu estou ansiosa. Toma um chazinho de camomila, de erva doce, né? Dorme tranquilamente, procura descansar, para que no outro dia você esteja com o seu cérebro totalmente cheio de energia, recuperado, porque ele vai usar muito da atenção, muito do foco para conseguir fazer a tarefa, tá? Então, dormir bem. Outra coisa, se alimentar de maneira equilibrada. O que é isso? Não adianta falar assim, gente, tem que comer bem para ir para o teste. Aí a pessoa come uma feijoada, né? E vai lá para o teste. Como uma feijoada cheia de torresmo, que é uma delícia, né? Mas o que acontece, gente? A pessoa vai começar a suar gelado, vai começar, né? Pode dar uma dor de barriga, pode. Aí com esse calor aqui, aí morre de uma vez, né? Aí como é que ela se concentra e faz uma boa avaliação psicológica? E faz. Vai ter alteração no teste, tá? Então, se alimente de maneira equilibrada. Alimentos que vão te sustentar, mas que também não vão te pesar, não vão exigir muita energia para digerir do seu corpo, tá? Então, se alimente de uma forma equilibrada. Outra coisa, como se alimentar de maneira equilibrada, vou procurar na internet e achar um cardápio legal, tá? Terceiro, a professora já falou, nada de ficar pesquisando, tem muita informação errada e isso pode gerar muita ansiedade em você, certo? Quem você é vai refletir no teste. E, última dica, foco na instrução do avaliador. O avaliador, ele vai passar uma maneira de você fazer o teste. Ó, agora você vai clicar em tal lugar, agora você vai fazer isso aqui. Ah, mas eu acho que eu vou fazer de outro jeito. Não faça de outro jeito. Siga a instrução do avaliador. Se você seguir a instrução do avaliador, você tem grande chance de fazer aquele teste com êxito. Bom, não foi contratado por causa do teste. Ai, meu Deus do céu. As pessoas já ficam desesperadas, já acham que está com um problema grave, psicológico. Calma. É aquilo que eu falei para vocês. Muito teste, gente, ele vai ver se você tem um perfil para vaga. Não quer dizer que às vezes você tem graves problemas. Não. Às vezes o teste vai dizer que você não é tão produtivo. Isso não quer dizer que você, né, está precisando muito de uma ajuda profissional, tá?
talvez você precisa ficar um pouco validado na vida, mas isso é seu, tem que fazer. Você é uma pessoa que gosta mais de qualidade do que de quantidade. Então, fique em paz, tá bom? É a dica que a professora Luana dá, porque normalmente quando as pessoas estão mais tranquilas, com a ansiedade mais reduzida, e que faz essas dicas aqui, que é dormir bem, se alimentar adequadamente, são pessoas que conseguem realizar o teste com êxito normalmente. O resultado é um resultado bacana, tá? Ok? Alguma dúvida aqui, gente, da dica, da avaliação? Não. Tranquilo? Então, passando para o próximo slide. E aí a gente tem algumas maneiras de realizar a entrevista. Só isso tiquinho aqui, tá? Além da entrevista ser individual, a gente vai falar da coletiva um pouquinho, tá? E depois da online, tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho, gente, da entrevista individual. Essa aqui é a mais padrão, é aquela tradicional, que é você sentar na frente do entrevistador e ele fazer as perguntas e você responder e ponto. Uma entrevista individual. Esse modelo pode ser feito tanto presencialmente quanto via online. O que é online? Está até embaixo aí no slide. Quando você utiliza uma ferramenta de videoconferência. Então, você vai utilizar um Zoom, né, um Skype, o WhatsApp, inclusive, também, né? É uma ferramenta, é um aplicativo que se utiliza muito para esse tipo de videoconferência, né? Mas dá para fazer, enfim, muitos outros aplicativos que a pessoa pode utilizar. Normalmente eles vão verificar quais são os seus recursos e qual é a possibilidade ali de você ter a ferramenta certa para fazer a entrevista. Então, individual, você e o entrevistador, ok? Coletiva, você e mais um monte de outros candidatos de uma só vez, né? Isso acontece muito. Agora, a gente, com a pandemia, deu uma reduzida, mas anteriormente, isso vai voltar com força, você precisa fechar um cargo, então o que você faz? Você chama todo mundo, põe todo mundo numa sala, todo mundo faz uma apresentação, para dali o entrevistador já fazer um filtro de quem vai para a próxima fase, tá? Ah, eu não gosto de entrevista coletiva. Já vou avisando, gente, entrevista coletiva é uma tendência, tá? Por que é uma tendência, professora Luana? Porque o que acontece? Reduz muito o tempo do entrevistador, gente. Um por um, ele tinha que ficar 20 minutos, meia hora com cada pessoa. Vai o dia inteiro dele. A coletiva, ali numa apresentação básica, numa dinâmica de grupo que ele exerça, que é pedir para o pessoal se apresentar, falar um pouco do seu perfil profissional, falar um pouco da sua trajetória, ele já consegue ter uma noção de quem tem requisitos básicos para a próxima fase. Então, ele já consegue fazer isso de uma vez só, tá? Então, se você não gosta de entrevista coletiva, porque você tem vergonha, eu te aconselho a trabalhar isso, tá? Trabalhar esse ponto fraco, tentar. Por isso que a professora, no curso, em geral, a gente faz muita apresentação em grupo, na frente da sala. Não é que a professora quer matar vocês de vergonha. Também, brincadeira. Mas é para vocês, gente, desenvolver a habilidade de lidar com várias pessoas, porque faz parte do mundo do trabalho, faz parte do mercado de trabalho essa modalidade, tá? Então, se disponha a fazer apresentações, se disponha a se expor, né, de uma forma gradativa. Às vezes você não consegue se expor logo de cara, não consegue sorrir, nossa, aquela coisa que nem extrovertido, não tem problema. Faça dentro do seu tempo, dentro das suas condições, mas dê um passo de cada vez. Porém, trabalhe nisso, tá? Isso é o que é o mais importante. Dê um passo cada vez, mas trabalhe nisso, tá? Então, é a dica da professora. Online, existe entrevista coletiva? Existe, tá? Existe entrevista coletiva. Eu coloco várias numa mesma videoconferência
E posso fazer esse trabalho de fazer perguntas de uma maneira geral para todos. Então, para 5, 6, para 10, para 15, de uma vez só, todo mundo responde. Acontece, tá? É menos frequente, mas muita empresa está utilizando essa ferramenta por causa da nossa situação. E muita empresa está utilizando esse formato também, ok? Na entrevista painel, a entrevista painel, gente, eu acredito que seja uma entrevista um pouco mais complicada, não é todo mundo que se sente à vontade. Na verdade, acho que ninguém se sente à vontade, mas é importante a gente trabalhar. O que é a entrevista painel, professora Luan? Vários avaliadores, que são normalmente gestores, que terão relação com o potencial contratado. Então, vamos lá. Então, eu vou contratar uma recepcionista ou um recepcionista. E aí, vamos supor, tem a moça do RH, ou o profissional do RH, o supervisor do departamento da recepção ali, que vai, né, tá ligado, e o pessoal, sei lá, do financeiro, porque ela vai alimentar algumas planilhas do financeiro. Às vezes vai ter 3, 4 para entrevistar ela de uma vez só, tudo ali na mesma hora. Então, a pessoa senta do outro lado, senta vários outros avaliadores, para já fazer a mesma entrevista e todo mundo já ter uma única avaliação e depois eles se reunirem para ver se você tem o perfil. Acontece, viu, gente? E acontece muito, tá? É uma entrevista que dá um pouco de receio, que a pessoa se sente assim, né? Realmente, é muita gente ali falando, né? Fazendo perguntas, você realmente se sente avaliado de maneira geral, tá? De maneira bem literal. Mas é uma ferramenta muito interessante, porque todo mundo marca, vamos supor, os gestores da mesma empresa ou os profissionais daquela empresa marca tudo no horário só, já faz a mesma entrevista, já faz uma avaliação, todo mundo já chega no único resultado. É muito mais fácil do que fazer com um, depois marcar com o outro, depois marcar com o outro. Então, muita empresa opta por fazer a entrevista painel. Beleza? Alguma dúvida aqui? Não. Tranquilo, né? E aí a professora trouxe para vocês um pouquinho sobre a entrevista online, tá? Então, gente, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Pela necessidade. A gente sabe que a tendência é ter muita, já tem muita entrevista online há muito tempo, tá, gente? Só que com a nossa situação, isso deu uma reforçada, deu a necessidade falou mais alto. Então, é uma ferramenta muito procurada e muito utilizada na atualidade, tá? Eu vou trazer algumas dicas bem básicas para vocês não falarem, eu não fui preparado. Primeira coisa, agendou a entrevista, confere o equipamento, confere a conexão da internet. Tá? Não deixe para olhar na hora, não. Nossa, agora que eu vi que eu estou sem internet. Nossa, agora que eu vi que o computador está atualizando, não está ligando. Já pensou? E aí passou o horário, você não entrou na entrevista? Então, confere. Segundo, escolha um lugar apropriado. O que é um lugar apropriado, gente? De preferência, um lugar que não tenha barulho. É claro que há situações e situações, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui dando aula para vocês na minha residência, certo? Eu tenho um dogzinho. Pode ser que ele, de vez em quando, se estresse, que pode, acontece. Mas a gente tem que evitar. O professor tem que colocar ele para fora, no quintal, para não atrapalhar. Você já fecha a casa, aí você já procura um cantinho que não tenha um fundo cheio de informações da minha vida pessoal, tá? Então, eu tento colocar um contexto onde fico de uma maneira mais neutra, certo? É assim que funciona. Então, você vai procurar aquele cantinho da sua casa onde você consiga colocar um espaço legal, onde você tenha condições de prestar atenção nas perguntas, de responder adequadamente, tá? De ter o mínimo possível de interferência, de ruídos, de pessoas passando ali, você está vendo pessoas passando, falando, conversando, tá? Então, escolha um lugar apropriado. Terceira dica, não é porque você está online
que você vai se vestir de qualquer jeito, certo? Claro, às vezes você não vai vestir, às vezes, da mesma forma, com a mesma organização aí, como você vai numa entrevista presencial. Mas você tem que estar adequado, você vai ligar a câmera, então você tem que estar com um batonzinho, né, meninas? Cabelinho ajeitado, ok? Então, a sua aparência tem que estar apresentável. Não pode estar quando você acabou de acordar, de pijama, descabelado, né? Então, vestir-se adequadamente é você, dentro do que está apresentando ali, mostrar uma certa coerência profissional, um certo perfil, uma certa postura profissional, tá? É isso que o professor queria dizer. E, quarto, faça os preparos antes da entrevista. O que são esses preparos? Aula retrasada, a professora trouxe para vocês. Estude o cargo, estude o currículo, estude a empresa, pontualidade, alimentação, tá? Eu trouxe uma aula falando só sobre isso. Por isso que eu até coloquei aqui, aula dos preparos para uma entrevista. Ok? Então, se você seguir esses passos aqui, você já está bem para poder ter um bom resultado aí. Você já está fazendo a sua parte. Ok? Bom, gente, o que eu tinha para passar para vocês sobre tipos de entrevista, a gente finalizou, então, começamos essa aula na semana retrasada, né? A gente falou sobre processo seletivo, entrevista comportamental, técnica, avaliação. Hoje, sobre quais as maneiras de se fazer uma entrevista online, tá? E aí a gente segue, então, o nosso conhecimento para falar um pouquinho sobre perguntas frequentes em uma entrevista de emprego, tá? Vai ser o tema da nossa próxima aula. Alguma perguntinha aqui, gente? Não, professora. Certeza? Sim. Tudo na boas, então? Então, gente, é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço, E professora. fiquem agora com a tia Simone, né? Fiquem agora com a tia Simone. Um super beijo, uma ótima semana para vocês. Nada de ficar enrolando, façam as atividades, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.